eu iniciei abrindo meu coração para a igreja. Eu tenho andado profundamente atribulado, mas não angustiado. E eu disse que eu tirei da Bíblia, do texto de Paulo aos Coríntios, esta coisa aqui, este perfil, este sentimento. Eu tenho andado profundamente atribulado, mas não angustiado. Atribulado porque eu vejo que pessoas não crescem na estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Perplexo porque eu às vezes faço um desfolho aqui, as mensagens, os ensinamentos, e olha como Deus tem ensinado a esta igreja, como Deus tem ensinado as pessoas pelas quais Ele coloca diante de mim para aprender a palavra. Mas eu não estou desanimado. Mas eu confessei também que eu ando abatido. Abatido que parece não destruído, mas parece que eu estou nadando e estou voltando para a praia. Não estou conseguindo chegar a uma ilha e ir para outros lugares. Devido ao comportamento de pessoas que têm negligenciado as necessidades mais básicas, fundamentais e imprescindíveis para uma verdadeira vida cristã. E quando nós negligenciamos estas necessidades, por isso eu estou abatido, por isso eu estou perplexo, porque a própria palavra me diz que não é possível uma vida verdadeiramente cristã quando nós negligenciamos as necessidades mais básicas, fundamentais e imprescindíveis que o Evangelho nos ensina, nos recomenda e que todo pastor deve bater nesta tecla. Quando a gente negligencia, eu falei hoje de manhã, nós prejudicamos a nossa própria vida. Enquanto você não entender que o que eu estou pregando aqui, você precisa obedecer, você vai prejudicar a sua própria vida. E mais, você vai prejudicar a igreja pela qual Deus colocou você, porque você vai ser motivo de preocupação, você vai ser motivo da gente ficar orando, intercedendo, porque levanta, cai, oscila, não vem, não faz um monte de coisa. E em terceiro lugar, além de você prejudicar a sua própria vida e prejudicar a sua igreja, você vai escandalizar em vez de glorificar o nome do Senhor. Hoje pela manhã, o Senhor falou conosco que a primeira necessidade básica, fundamental, imprescindível, que tem sido negligenciada ou substituída por outras coisas mais rápidas, como mensagens do Facebook e do WhatsApp, e é que nós temos negligenciado, é a leitura, é o estudo, é a meditação e a prática da palavra de Deus. Não chega a lugar nenhum. Não se iluda, não chega a lugar nenhum. Nós hoje meditamos e eu extraí dos textos que trouxe, 4 textos, quando Deus fala isso. A prioridade na tua vida tem que ser a leitura, o estudo, a meditação e a prática da palavra de Deus. Fora isso, você está se enganando. Ah, mas eu choro tanto no louvor. Você está apenas sendo afetado emocionalmente. É emoção que está funcionando aí, não é Espírito de Deus. Qualquer um chora. Você achar que é espiritual porque você derramou uma lágrima, qualquer um chora. Tem coisas que nos emocionam. E hoje eu bati muito em cima desse negócio, que tem pessoas que se contentam, se conformam com textos e mensagens do WhatsApp, mensagens positivas, leem, acham aquilo bonito. Cuidado, tem certas frases de efeito que não tem respaldo bíblico.
há muitos anos eu recebi, e só agora que eu me lembrei disso, eu tenho uma pasta aqui sobre essas matérias que as pessoas publicam ou que me enviam, e eu vou guardando muitas coisas boas, mas outras coisas eu vejo ali e digo, isso aqui está errado, eu vou usar isso aqui numa mensagem. Uma das coisas que eu recebi há muitos anos é que uma pessoa, sempre antes de dormir, falava assim: Jesus, ó, estou aqui, hein? E ia dormir. A vida dele foi pautada assim. Aí um dia ele esteve internado. Ele se internou e entrou em coma. Aí o texto diz que Jesus foi para a beira da cama dele e falou: pois é, eu estou aqui. Tem que ser muito ignorante da palavra para se conformar com Jesus falando para a gente na beira da cama, quando estamos em coma: oi Pedro, eu estou aqui. E quando me mandaram como isso daqui fosse uma espiritualidade, dizendo, viu, não precisa gastar tanto tempo com Deus, porque Deus, quando a gente precisa, Ele está ali. Não faz isso não. Eu vi alguns erros teológicos nesta historinha, bíblicos, porque uma pessoa que se contenta ou foi ensinada a chegar para Jesus antes de dormir e falar: oi Jesus, eu estou aqui, ela, se estivesse realmente diante do Senhor, o Senhor iria dizer para ela: você não pode orar comigo uma hora? E eu tenho que, o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você ler alguma coisa, você tem que ir para dentro da palavra de Deus, se aquilo ali tem fundamento, para que você também possa não gastar tanto tempo com Deus e simplesmente falar com Ele na hora de dormir, ou na hora da dor de barriga: oi Jesus, eu estou aqui. A Bíblia está cheia de pessoas que oravam. E essa é a segunda necessidade básica: oração. É retórico. Quantas horas você esteve com Deus hoje? De manhã falei sobre leitura, estudo e meditação e prática da palavra. O que Deus falou contigo hoje, além do culto hoje pela manhã? Eu tenho alguns textos. Porque esta segunda necessidade básica, fundamental, imprescindível, que negligenciada te prejudica a tua igreja e te coloca como alguém que escandaliza mais o nome do Senhor do que glorifica o nome dele. Esta necessidade é oração. Eu acho que foi para o Ricardinho que eu falei: você sabe por que eu estou de pé? E agora eu vou perguntar para você: sabe por que eu estou de pé? Você sabe por que eu estou no meio deste deserto e com garra e com inspiração para pregar? Não é a experiência nem a inteligência, é a minha relação com Deus. Isso não me faz melhor do que ninguém. Isso só me põe em uma grande superioridade ao meu inimigo, que quer me ver derrotado. A oração não pode ser uma atitude, uma fórmula para apagar incêndios. Não se ora porque tem incêndio, ou para que não tenha incêndio. E Jó foi ensinado por Deus, porque antes dos filhos pecarem, ele já chegava lá: ô Senhor, perdoa qualquer coisa que a gente pode fazer. Deus não quer isso. Parece bonito. Olha, ele orava antecipadamente. Deus reprovou isso. Não se ora porque eu tenho um incêndio para apagar. Talvez no meio desse incêndio eu não vou ter força para orar. Está entendendo isso?
Talvez possa ser tarde demais e a força do fogo vai ser mais forte do que a minha fé em Cristo, que não nutri um relacionamento com Ele. Não se ora porque tem incêndio ou para que não tenha incêndio. A oração, gente, tem que ser um estilo de vida. A oração tem que ser um relacionamento com o Senhor, com ou sem incêndio. Daniel não orava 3 vezes ao dia para os problemas não acontecerem. E ele orou tanto que os problemas aconteceram e ele foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel não orava para que o mal não lhe afrontasse. Infelizmente, por causa da vida moderna, competitiva, agitada, nos rendemos a certas práticas, concedemos certas coisas, fazemos certas concessões muito perigosas para a nossa vida espiritual. E uma destas concessões é eu achar que o que escreveram, oi Jesus, eu estou aqui, funciona na vida de alguém. O Senhor não quer esse relacionamento contigo. Fala isso para quem está ao seu lado. O Senhor não quer este relacionamento contigo. Para sermos transformados em nossos comportamentos, sentimentos, pensamentos, precisamos aprender, praticar e colocar a oração como estilo de vida, como hábito diário, semelhantemente às nossas refeições, e não como um recurso apenas para se receber coisas do Pai. O que é oração? O que é oração? Vamos orar porque o inimigo está feroz. Não, isso não é oração. Chamam isto de oração. A oração, e olha, hoje eu vou falar aqui coisas que muita gente aqui já sabe, mas eu tenho que repetir. A oração é semelhante à mão. Imagina você sem os dedos, só a palma da mão. Vai ficar complicado na sua vida, não vai? Ou não? Você não tem os dedos, você só tem a palma da mão. A oração é uma mão, é semelhante a uma mão que agarra. Eu não consigo pegar isso aqui sem os dedos. Para que eu possa ter todo o desempenho da minha mão, a minha mão precisa dos dedos. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Então a oração é semelhante à mão, e uma mão saudável, ela tem 5 dedos. Como eu vou fazer? Vou até fazer. Percebe? Eu vou até fazer. Tem gente achando que oração, Deus vai ficar emocionado quando a gente der as mãos para orar, quando a gente nunca pensa nele. Eu quero falar desses 5 dedos da oração, da mão chamada oração. O primeiro dedo da mão chamada oração é a confissão. Se eu quero alguma coisa de Deus, se eu quero me relacionar com Deus, eu preciso confessar. Meu momento de oração tem que ter um momento de confissão. Este precisa ser o primeiro dedo, porque em pecado
ocultando o pecado, o Senhor não me ouve. Ouve, mas não me atende. Está entendendo isso? Este precisa ser o primeiro dedo da mão chamada oração, porque em pecado as promessas de Deus não se cumprem. Segundo dedo da mão chamada oração, súplica, petição, intercessão. Quando você se preocupar mais em interceder, em suplicar por outras pessoas, e melhor, pelo teu inimigo, aquele que te atazanou o juízo, aí você vai ver Deus te dando o que você nem pediu a Ele. Eu tenho 2 exemplos sobre isso, não vou lá, mas vou falar para você anotar e ir para o teu devocional em casa. O primeiro exemplo é Gênesis 20, versículo 17. Deus tinha falado que Abraão ia ser pai de muitas nações. E desde o momento em que Abraão ouve esta promessa, até ela se cumprir, passaram-se 25 anos. Só que Abraão vai parar na terra de Abimeleque, com medo de Abimeleque, porque Sara era uma mulher bonita. Preocupado de Abimeleque se relacionar com a mulher, ele falou a metade da verdade, dizendo para o cara: ela é minha irmã. Isso era 50% da verdade, mas ela era a mulher dele também. Isso não era pecado nem coisa horrorosa naquela época. Até que um dia Deus falou para Abraão, porque Deus castigou Abimeleque. As mulheres da terra de Abimeleque começaram a ficar estéreis. E o cara pecou, porque ele foi enganado. E aí, o Senhor mandou Abraão orar por ele. No capítulo 20, versículo 17, diz assim, Gênesis: e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos novamente. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Visitou o Senhor, agora logo seguindo, no capítulo 21, versículo 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Você quer ver Deus cuidando de você? Ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas. Tenha uma lista no seu smartphone, no seu livro, no seu fichário, de pessoas doentes, de pessoas que carecem da tua intercessão, e comece a clamar ao Senhor por estas vidas. Ore mais pelos outros do que por você. Pare de se concentrar no seu umbigo, nos seus pés. Olhe à sua volta e veja quantas pessoas estão necessitadas. O segundo dedo da mão chamada oração é intercessão, é clamor, é petição a Deus pelos outros. O segundo exemplo é Jó. Depois de sofrer e perder tudo, no capítulo 42 de Jó, versículo 10, diz exatamente assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuíra. Então, eu entendo que o segundo dedo, para que esta mão chamada oração seja eficaz, tem que haver superstição, tem que haver súplica e intercessão pelos amigos e pelos inimigos. Tira da tua lista que você quer ganhar mais, quer fazer isso. Coloque na sua lista aquelas pessoas que são desagradáveis a você. Coloque na sua lista as pessoas mais chegadas a você. O terceiro dedo da mão chamada oração é a meditação. Primeiro eu preciso confessar ao Senhor. Primeiro eu preciso ser transparente ao Senhor.
Senhor, eu tenho pensado um monte de bobagem. Não queira logo pedir a Deus coisas com o coração sujo, com a mente bloqueada, cheia de pecados. Seja transparente, confesse a Deus. Acho que é o Salmo 32, Davi disse: enquanto eu me calei. Está falando de confissão ao Senhor. Enquanto ele se calou, enquanto Davi não chegou para Deus, disse: Senhor, eu sei que tu sabes, mas eu preciso me confessar. Eu cobicei a mulher de Urias, eu adulterei e eu mandei ele para a linha de frente para morrer, para eu acobertar o meu pecado. Enquanto ele calou, enquanto ele não se confessou, Deus fez com que ele sentisse o corpo cheio de feridas. São figuras de linguagem que ele usa no Salmo 32, eu acho. Eu me senti todo purulento, eu não tinha força nos meus ossos. Enquanto eu calei, o Senhor pesava a tua mão sobre mim. Na oração você tem que iniciar falando: eu não valho nada, eu não presto. Tem tanta coisa que passa aqui, meu Deus. Coisas que eu sinto, que eu tenho vergonha de falar, porque senão vai todo mundo embora da minha frente. Mas tu és Deus, eu me confesso te pedindo perdão. Segundo, eu tenho que pensar nas pessoas. Não é porque eu sou pastor, gente. Você não pode pensar em orar para as pessoas quando você for pastor. E terceiro, dedo é a meditação. Não se usa mais isso hoje, sabe por quê? Por causa da vida moderna. Meditação requer tempo. Você sabe que Jesus ficou ali, naquele Getsemane, saindo suor de sangue, porque ele estava meditando em tudo que ele precisava fazer, na agonia que ele tinha que passar. Mas ele meditou também quando ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Oração que não tem meditação, não chame isso de oração. Oração que não tem confissão, isso não é oração. Oração que a gente não ora pelo amigo e inimigo, isso não é oração. Oração em que a gente não para meditar, porque quando a gente medita, nós estamos submetendo a exame interior, e tem que ser a base da palavra de Deus. Por isso que a mensagem hoje de manhã foi leitura, estudo, meditação da palavra de Deus. Quando eu vou orar, eu tenho que ter tempo para confessar, eu tenho que ter tempo para interceder, eu tenho que ter tempo para meditar minha vida. Senhor, minha vida não está indo a lugar nenhum. Ou, Senhor, como tem sido bom para a minha vida, eu não tenho devolvido a Ti nada como gratidão. Meditar, fazer um balanço. O quarto dedo da oração, da mão chamada oração, é contemplação. Sabe o que Deus gosta? Quando você confessa, quando você intercede, quando você medita na tua própria vida e Deus está ali contigo, ouvindo você, e você cala para meditar e Deus fala ao teu coração, e você entra no quarto dedo, que é a contemplação. Você começa a ver as coisas bonitas, você começa a ser lembrado por Deus das maravilhas que Deus faz. E o quinto e último dedo da mão chamada oração é a adoração. Geralmente, quando se tem tempo para orar, e confessa, intercede, suplica, e medita, e que mais? E contempla, você vai acabar esse momento de oração exatamente assim. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Você começa a adorar a Deus. Pergunta: chegar na beira da cama e falar para Jesus: Jesus, estou aqui, vai nutrir algum relacionamento? Pensa. Mas ficou tão bonito escrito lá no
postado no Facebook. Bom, está vendo como é que Deus, primeiro que nós vimos hoje de manhã, que existem condições para sermos discípulos. A verdadeira oração tem algumas características. Abre a Bíblia agora, vamos abrir Mateus capítulo 6. Mateus 6. Palavras do Mestre, palavras de Jesus. Perguntaram a ele como orar. Está vendo que o negócio não é tão simples assim? A gente pensa que, eu oro. Como você ora? Onde você ora? Quanto tempo você ora? Quais dias você ora? Vamos ficar em pé. Mateus 6, versículo 5. Olha o que Jesus falou, que serve para mim, para você, para todos. Mateus 6, versículo 5 e versículo 6. O que está escrito na sua Bíblia? Já? Quando orares, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em terras nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esta é a primeira característica da oração. Vamos sentar. A primeira característica da oração não tem nada a ver com hipocrisia, nem tampouco com publicidade. Aliás, se a gente quer alguma coisa do Senhor, isso tem que ser feito dentro do nosso quarto. Porque se a gente faz como esses caras faziam, a única recompensa que a gente vai ter é todo mundo olhar para mim e supor que a gente é alguém espiritual. É a única coisa, a única recompensa. Pô, fulano ora tanto, né? A oração dele é tão bonita. Pronto, já foi recompensado, que era isso que ele queria. Jesus está dizendo que tem que ser completamente o contrário. Não pode haver hipocrisia nem publicidade. Muito pelo contrário, a oração exige sinceridade. Chega para Deus e fala: Senhor, eu estou cobiçando a coisa do outro. Eu não estou conseguindo me libertar disso. Transparência, honestidade, sinceridade. Ninguém precisa ouvir. Deus não está falando, vai lá e se expõe. Você tem que mostrar para todo mundo o desgraçado que você é. Não, Deus não diz, entra no teu quarto. É eu contigo, estou comigo. É você com Deus e Deus contigo. E olha, se Deus, muito abençoado se Deus ouvir você. E você não deve ficar satisfeito sem ter a certeza que Deus respondeu você, ouviu você, tocou em você. Chegar na beira da cama e dizer: oi Jesus, eu estou aqui, não dá para você não ter um relacionamento com o Senhor. Não acontece assim. A vida cristã não é fortalecida assim. Baseada em leituras de versículos muitas vezes manipulados para entrar ali. Aí a gente copia, a gente cola e a gente acha que está fazendo a obra do Senhor. A gente não utilizou aquilo nem para a nossa própria vida da maneira como tem que ser utilizado. A gente tem que ser em silêncio. O que isso me faz entender? Porque no ônibus você não vai conseguir ter uma comunhão boa com Deus. Tem gente assim: não, eu já oro quando eu vou para o trabalho. Eu aproveito 2 horas no trânsito. E eu vou orar e ler a Bíblia. Pelo amor de Deus. Deus quer que este encontro seja muito satisfatório. Deus quer falar contigo e Deus quer que você entenda a voz dele. Deus quer ouvir você falar.
Deus sabe o quanto nós temos de pecado e Deus quer que a gente confesse para Ele. E Deus quer chegar para a gente e falar assim: eu não vou te condenar. Vá e não peques mais. Você acha que isso foi possível para a vida daquela mulher que foi pega no adultério? Não, nós precisamos ouvir isso. Como eu gosto de ouvir quando Deus me fala isso. Você está arrependido? Ô Senhor, então não faça mais isso. E aí eu falo: então o Senhor me ajuda. Essa conversa, sabe? Essa coisa de maluco, que se alguém entrar ali e falar assim: bota a camisa de força desse camarada, que a gente chora não por causa da música que emociona, mas por causa da presença do Deus irresistível. É isso que faz a vida cristã, gente. É gastar tempo em cima da Bíblia, é gastar horas diante do Senhor, é falar: enquanto o Senhor não me abençoar com tua presença, não toca em mim, eu não vou sair daqui, que se dane meu patrão. Ô bispo, o senhor está exagerando. Não, não estou não. O que é mais importante para a gente? O que é mais importante para você? É lógico que você não vai fazer isso todos os dias, toda hora, porque você é um ser responsável. E essa responsabilidade glorifica o nome de Deus. Mas a escravidão escandaliza o nome de Deus que te libertou. Deus quer sinceridade, transparência. Deus quer aquele local tranquilo. Deus quer você acordado. Deus quer você atento. Deus não quer um bagaço indo para diante dele para dizer: Senhor, eu estou aqui, e 2 minutos depois já está roncando. Não, isso não é oração. Primeira característica é muita privacidade. Pode falar tudo que você fez, pensou, sentiu. Deus não vai te colocar no inferno, porque Ele te tirou de lá. Ele te tirou de lá. Fale isso para quem está ao seu lado: Deus te tirou de lá. Ele vai te dar força para você não voltar para lá. No mesmo capítulo 6 de Mateus, versículo 7, Jesus está dizendo: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Que agonia! Oh meu Pai, meu Deus, meu Deus, meu Pai, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar. Seja louvado, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui para te adorar. Meu Deus, meu Pai, seja louvado. Aleluia, Deus querido, Deus Pai. Oh Senhor, o que mais que eu posso falar? Vãs repetições. Vãs repetições é diferente de perseverança. Aleluia, meu Deus, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Quando você conversa com alguém, você conversa assim: Júlio, eu quero te pedir, Júlio, por favor, Júlio, você pode me ajudar numa coisa, Júlio, eu estou precisando muito, Júlio, porque eu não sei mais o que fazer, Júlio. Você nunca conversou com ninguém assim. Está entendendo? Deus é uma pessoa. Fala para quem está ao seu lado: não esqueça, Deus é uma pessoa. Por que a gente tem que ter um esquema diferente de falar com esta pessoa maravilhosa? Aleluia, Deus. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa, Deus, que eu estou sentindo. Oh Deus, me ajuda, Deus, eu quero orar por Deus. Deus. Isso é vã repetição. Orando, não useis de vãs repetições como gentio. Quando você faz isso, você está sendo um gentio. Gentio significa que não é crente ainda. Porque presumem que é pelo muito falar que serão ouvidos. Então a segunda característica da oração não tem a ver com o tamanho da oração que a gente faz, nem tampouco porque a gente fala muito. Sabe qual foi a oração que Jesus disse? Qual das duas foi ouvida? Chegou o fariseu e falou: ó Senhor Todo-Poderoso, estou aqui para te não deixar esquecer que eu sou um dizimista,
Eu leio a Torá todos os dias e ensino nas congregações, nas sinagogas. Não sou como uns e outros, e o publicano do lado dele. Aquele cara pecador. E o fariseu, conhecedor da lei, dizendo: eu não sou como uns e outros. Aí o cara lá, o sem vergonha, o safado, e todo mundo pensa que não vai para o céu, ele chega para Deus e fala assim: Senhor Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Aí Jesus perguntou: qual dos dois foram ouvidos pelo Pai? Foi ouvido pelo Pai. Aí as pessoas que estão acostumadas com frases chavões, frases de efeito Facebook, eu sei, o fariseu, ou ele fala bonito. Aí ele falou: não, estou publicando. Quando ele muito reverentemente chega diante do Senhor, quando ele, depois de chegar na presença do Senhor, ele se diz quem ele é, e ele pede aquilo que ele mais precisa, a propiciação. Ser propício a mim, Senhor, que sou um pecador. Eu não sei se vocês viram aquele filme Todo Poderoso, com Jim Carrey, no momento que ele está todo quebrado lá no hospital. Primeiro ele estava querendo fazer uma oração para ganhar a namorada dele de volta. Aí não conseguiu porque era uma petição vazia. E Deus falou: ixi. Aí está quebrado lá no leito lá do hospital. E Deus chega perto dele e ele fala assim: olha só, eu falhei. Ele falou: ô Senhor, me ajuda. Eu pensei que eu era, em outras palavras, eu pensei que eu era alguém e eu não sou ninguém. Aí o personagem diz assim: isso é uma oração boa. Aí ele fica feliz, mas é mesmo, Senhor, essa é uma boa oração, chorando com os olhos. E o Senhor falando para ele: isso é que é uma oração. Quando você fala com uma linguagem do homem para um Deus que entende todas as linguagens. Quando você se desnuda, quando você tira toda a tua coisa e diz: Senhor, fiz tudo errado. Essa é a segunda característica. Senhor, por tua misericórdia e graça, vem me socorrer. Me ajuda. Mateus 26, 38. Gente, alguém anotou a hora que eu comecei a pregar? Que eu já acho que eu já falei tanto assim. 40 minutos? Meu pai, é por isso que vocês já estão cansados aí, eu acho que não está dando nem para continuar. Já cansaram. Mateus 26, 38. Vamos para a terceira característica da oração. 26, 38. Acharam? Olha só, Jesus. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem 5 minutos você pode orar e vigiar comigo? Nem 1 hora. Hã? Então como é que esse cara acha que falando lá na beira da cama: oi Jesus, estou aqui, resolve o problema? Nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne começa a dormir na hora da oração, a carne começa a sentir coceira, começa a abrir a boca, começa a ter fome, começa a sentir uma coisa, começa a ficar preocupado e começa a olhar para o celular. A carne é fraca. Terceira característica da oração tem muito a ver com o tempo mínimo de 1 hora. Ah, mas eu não consigo. Eu também não conseguia, não. Ninguém conseguia no início.
Mas se você não forçar uma barra, você sempre vai viver nesse início que você nunca vai conseguir. O Senhor repreendeu os discípulos, e olha, Ele não chamou os 12 para este momento. Ele deixou os 9 muito lá fora e trouxe só os 3 ali para o jardim do Getsemane. Mas deixou os 3 e ele foi mais para frente. E quando ele está orando, e gemendo e chorando, os 3 estão dormindo. Então esse negócio de chegar na beira da cama cansado, desbagaçado, e falou: Senhor, eu te agradeço muito por esse dia, mas hoje foi, estou aqui, Jesus. Não acredita nisso não, hein? Não acredite nisso em nome de Jesus. Lucas 18:3. Lucas 18:3. Então nós estamos vendo que as características da oração, a primeira, não pode haver hipocrisia nem publicidade. A segunda não tem a ver com o tamanho da oração, para a gente pensar que ela foi mais ouvida do que a outra. Terceira característica da oração tem a ver com um tempo mínimo de 1 hora, um tempo mínimo de 1 hora. E a quarta característica, Lucas 18, versículo 3. Acharam? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Aqui ele está usando uma ilustração, uma parábola de uma viúva sem ajuda, sem ninguém que pudesse cuidar dela, diante de um juiz mau da cidade. E essa mulher chegou para ele e disse: julga a minha causa contra o meu adversário. A quarta característica da oração tem a ver com objetividade. Você tem que ser objetivo. Senhor, estou com uma dor de barriga, eu não sei o que eu comi, por favor, me cure no nome de Jesus. Amém? Senhor, eu estou agoniado com esse problema financeiro da igreja. Senhor, opera um milagre. E tem gente que está rodeando. Oh Senhor, tu sabes como é bom te servir, aleluia, glória a Deus. E Deus está lá: fala, meu filho, eu quero te ouvir. E a gente fica rodeando. Essa viúva chegou e falou: isso que Jesus está ensinando, seja objetivo. Olha, eu tenho uma causa, não tem quem me defenda. Senhor, me ajuda contra o meu adversário. Põe o nome nos bois, diga qual é a tua situação, diz aonde que está doendo. Versículo 7 desse capítulo 18 de Lucas. Está logo aí na frente. Acharam? Amém. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Jesus está dizendo aqui? A quinta característica da oração é a perseverança. Orou hoje pelas finanças da igreja, não precisa ficar 1 hora falando: oh, Senhor, as finanças da igreja, Pai, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça para que esse povo, Pai, que dê uma boa oferta, Pai, que aumente o dízimo, Pai. Não, Senhor, tu sabes o que é preciso em relação às finanças da igreja. Eu peço isso em nome de Jesus. Amanhã eu vou repetir. Eu tenho que perseverar. Enquanto a situação, enquanto o remédio não chegar, eu tenho que perseverar. E foi o que essa mulher fez aqui, nesta história que Jesus contou. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Tiago 4, versículo 2. Está quase acabando aí para você ficar animado, tá? Tiago 4, versículo 2. Acharam? Tiago 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes. Por quê? Não pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
A sexta característica da oração é consistência. Por que eu quero isso? É da tua vontade isso que eu quero? Consistência na oração. E o último texto, Hebreus 11, versículo 6. A última característica da oração. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem gente que vai orar, mas não se concentra. Não se concentra em Deus. A última característica da oração é concentração e expectativas. Orar. Entrei no quarto, fechei a porta, desliguei o telefone, estou me preparando. Estou tirando tudo que possa me impedir, me desviar, me atrapalhar. Vou me concentrar. Senhor, eu quero falar contigo, eu quero ter um momento de comunhão contigo. Eu estou aqui, Senhor. Aí vale a pena você dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para estar contigo. Eu não estou aqui só para dizer que eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Quero sentir tua presença. Senhor, eu preciso estar acordado, eu preciso estar concentrado nisso que eu me propus a fazer. Concentração. E aí, não vá nessa de dizer, se o senhor quiser me dar, tá bom. Então o que o senhor quer me dar? Pessoas que falam sem expectativas, sem consistência, sem concentração. Deus é galardoador. Está escrito isso aí? Galardoador é aquele que dá presente, retribui, recompensa. Ele é galardoador de todos aqueles que se aproximam dele, que o buscam. Então tem que haver concentração e expectativa. Amém. Quando não responde, é retórica. Essa pergunta é retórica. Quanto tempo você passa comigo? Não quero ouvir. E, geralmente eu preciso falar isso que às vezes vai falar, não quero ver, uma pergunta para você pensar. Eu tenho orado. Não é para você responder, é para você pensar nisso. Eu não acredito que com 5 minutos você possa fazer isso. Também não estou dizendo que a gente não deve orar sem cessar. Sair da minha oração, obrigado, Senhor, estou com Deus, estou indo. Estou lá no meu trabalho. Já contei para vocês que no primeiro emprego que me chamaram para ocupar a gerência de uma empresa de processamento de dados, de uma construtora muito famosa, mas eu não soube, não sabia que o salário lá atrasava 3 meses. E eu tinha saído de um emprego que me pagava adiantado. Quem conhece essa história? Tu conhece já? É? Bom, não vou ficar chovendo mais. Você me dá a mão para eu acabar logo ou você conhece aqui? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tinha um grande desafio na minha vida. E no meu momento com Deus, no meu quarto fechado, na minha casa, 1 hora no mínimo, eu apresentava isso para Deus e falei para Deus, Senhor, de hora em hora, eu vou parar 5 minutos para falar contigo sobre essa situação. E mesmo eu estando lá em reunião com a diretoria, quando dava o relógio, não era esse relógio, Marcos, era diferente. A gente tinha, os alarmes eram diferentes. Quando dava a hora cheia, o relógio tocava e eu pedia, licença que eu vou aqui ao banheiro. Tudo bem, né? Eu ia lá no banheiro, 5 minutos. Senhor, me dá vitória nisso. Não, eu estava na reunião e pedia, dá licença, eu levantava e ia ao banheiro. E, Senhor, me dá vitória. Porque eu comecei a falar, Deus vai fazer a gente receber os salários em dia. Aí o pessoal veio de mim. Aí de hora em hora eu parava e ia.
5 minutos. Senhor, muda esse coração, muda esses homens. Aqui tem um monte de gente de família, chefe de família. Para resumir, porque eu quero desafiar você, porque Deus é um Deus que tem prazer em nos recompensar. Deus quer ver esta fé em nós. Eu falei, Deus vai fazer esta empresa pagar os seus funcionários em dia. Aí no primeiro mês que eu estava lá, no primeiro mês, tinha 3 meses atrasado, eles colocaram 2 meses em dia. No final do mês, ficou 1 mês ainda. E o pessoal começou a dar festa, e falou, oh meu Deus, que maravilha, meu Deus, tudo está mudando. E eu falei, está ruim, eles tinham que pagar logo o terceiro, ou vai já no terceiro mês que está atrasado. E aí eu continuei, passou mais 1 mês, passou 10 dias do segundo mês que eu estava lá, aí eles pagaram o mês anterior. Aí o pessoal falou assim, agora está tudo regularizado. Eu falei, ainda não está bom, porque a gente tem que receber no dia 30 e dia 31. Ah, mas isso daí, tu está querendo muito, fica quieto, já está bom. Eu falei, Deus vai fazer a gente receber em dia. E no terceiro mês, a empresa começou a pagar 5 dias adiantado. O que eu estou querendo dizer com isso? Desejo do seu coração, essa enfermidade que você tem, esse obstáculo que não sai, essa situação, comece a usar a sua fé. Isso agrada a Deus. Mas não vem com esse negócio perto de Jesus, ô Jesus, eu estou aqui, tá? Ó, lembra que eu confio em ti, eu estou precisando que o Senhor resolva a minha situação. O coração tem características e a gente precisa entender isso. Deus quer você perto dele. Você precisa saber o quanto é bom estar com Deus. Sabe por que você não gosta de orar? Sabe por que você ora pouco? Porque você ainda não conseguiu entrar nessa velocidade do Pai. Você ainda não conseguiu aquietar seu coração. Você não conseguiu se concentrar para isso que você vai fazer. Isso é uma coisa maravilhosa. Por que o John Paul e o Show orava dias e dias trancado no quarto? Porque é muito bom. Não é por causa dos resultados. É porque é muito bom estar com Deus. Isso é oração. O resto, não sei como devo chamar. Oração é aquilo que você vai para perto do Senhor e o Senhor fala para você assim, não, isso eu não vou te dar. Aí você sai de lá regozijando. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, a voz de Deus foi muito mais gratificante do que ele ter falado sim para aquilo que você estava pedindo. A minha graça te basta. Foi o que o apóstolo Paulo ouviu da parte do Senhor. Foi, não vou te dar isso, Moisés. Vem para perto de mim. Foi que Moisés ouviu quando pediu a Deus para pisar na terra. A presença, a comunhão com Deus. É isso que eu estou querendo que vocês desfrutem. É isso que eu estou pedindo a Deus. Eu falei, eu vou perturbar. E quando eu falei no gabinete episcopal, vou perguntar quanto. Aí lá no gabinete eu vou perguntar, eu não vou perguntar não. Quanto tempo você fica com Deus? Quantos textos você ouve de Deus através da palavra? Como é que é isso que você faz? E olha, seja honesto e falar, eu sou igual o rapaz lá do negócio, eu chego para Deus, cansado, com olheira, arrastando o pé, com uma fome, nem janto, Deus não vai entender, não, Deus não vai entender não, mas eu nem janto por causa do meu cansaço. Aí eu chego para Jesus e falo, Senhor, eu estou aqui, e aí eu durmo, e Deus é tão bonzinho comigo. Deus é maravilhoso, Deus deixa o ladrão respirar, Deus deixa um monte de prostitutas viverem, tem um monte de gente que não presta ganhando dinheiro, andando em carros de luxo. Deus é bom, Deus quer te dar o excelente. Fala isso para quem está falando. Deus quer te dar o excelente. Fica de pé, não para, você não aguenta mais. Eu falei demais? Não. Falei demais? Não. Põe a mão no lugar da sua enfermidade, onde você tem